Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Amém? No Salmo 88, 8 fala assim, 9. Ó Senhor Deus dos exércitos, Ele é o Deus da guerra. Amém? Quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar, né? Então Deus domina sobre tudo na terra, Ele está no controle. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso, o braço de Deus é forte, amém? Então vamos ter uma palavra de oração e vamos compartilhar uma palavra com aqueles que têm fome e sede, né? Que entre nessa live aqueles que o Senhor separou para ouvir essa palavra, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Toda honra, glória, louvor e adoração são para ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós queremos clamar pelas famílias, pela unidade, pela tua bênção, pela preservação, Senhor, dos princípios da palavra. Guarda as famílias debaixo das tuas asas poderosas. Abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Guarda cada um debaixo das tuas asas poderosas. Senhor, que toda seta inflamada caia, Senhor, no escudo que o Senhor nos protege. Senhor, ó Deus, abençoa. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre os nossos filhos, a tua proteção. Guarda na entrada, na estadia, na saída, onde eles estiverem. Filhos, genro, nora, netos, que sejam guardados, protegidos, cobertos com o sangue do Cordeiro. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós declaramos que sobre os muros do Brasil, o Senhor colocou atalaias que não terão descanso, nem de dia, nem de noite, nem darão descanso ao Senhor até que Ele ponha o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que sobre os povos havia trevas, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo de norte a sul, de leste a oeste, e a sua glória se veja nesta nação, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada autoridade constituída por ti, Senhor. Unge, dá sabedoria, inteligência, o teu conselho, a tua fortaleza, o temor do teu nome, o conhecimento e as estratégias do Senhor, que nunca perdeu uma batalha. Abençoa, Senhor, as nações com salvação. Cuida dos jovens, das crianças, de tudo que nos pertence. Nós colocamos aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos o Pai lá no céu, nosso provedor, nosso Pai amado. Nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que está intercedendo à direita do Pai. Nós temos o Espírito Santo que está aqui conosco, né? Para nos dar a vitória, para estar ao nosso lado, para advogar as nossas causas. E nós temos o dobro dos anjos que não caíram, mas trabalham em favor daqueles que nele esperam. A palavra fala lá em Isaías que nunca se viu, né, um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera, e nós estamos esperando pelo Senhor em cada luta, em cada situação, em cada dificuldade, né? Então a palavra fala que eles em Apocalipse os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então o sangue de Jesus está nas vergas das portas do nosso coração e a palavra perto de ti na nossa boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Mais são os que são por nós do que os que são contra. Com eles está o braço da carne, conosco está o braço do Senhor nosso Deus, que não se cansa. Agindo Deus, quem impedirá? Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então,
Nós vemos a história, né, de Davi, que ele estava em aliança com o Deus Todo-Poderoso, e o gigante o afrontou, e ele recebeu uma estratégia de Deus. Ele não esqueceu que aquele que luta contra ele, luta contra Deus. E ele foi lá no ribeiro, pegou uma pedrinha, e o gigante afrontava 80 vezes, 40 de manhã, 40 de tarde, que vocês não são de nada, afrontou Deus, né? E aí o que aconteceu? O Davizinho foi lá, pegou uma pedra do ribeiro e lançou. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E pum, acertou na testa e o gigante caiu de boca, né? Se acertasse na armadura só ia fazer barulho, mas o inimigo esqueceu, né? Esqueceu, deixou uma brecha, e foi justo ali que a mão do Senhor guiou Davizinho para acertar. E no fim ele cortou o pescoço dele com a própria lança dele, né? Então, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, né? Então, nós vamos contar um pouquinho sobre a história de José para chegar onde o Senhor colocou no meu coração a palavra, né? José teve 2 sonhos, né? Que os irmãos iam se dobrar diante dele. Ele era o favorito do pai porque era o filho da velhice, da mulher que ele amava. E ela faleceu, e José era o querido, né, de Jacó. Jacó fez uma capa colorida, o que piorou a inveja, mas Deus tinha um sonho para José. E aí os irmãos com inveja, né, eles estavam no campo, no lugar que tinha poços, aí falaram assim, vamos matar José. Eles mataram um animal, passaram na capa e iam levar para o pai, né, falar, olha, uma besta fera atacou José. Olha a maldade da inveja, né? Olha onde chega a inveja, mas não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. E o que aconteceu? Jogaram José no poço, e José gritava, pedia libertação, e eles nem aí. Aí passou uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, e o inimigo, sem querer, mesmo não querendo, lançou José na terra da promessa dele, né? Vendeu José, José vai parar na casa de Potifar, né? E lá ele era um jovem, bonito, forte, e a Patifona, mulher de Potifar, se encantou, tentou agarrar José. José largou a capa, né? Porque com o diabo a gente enfrenta, mas a carne a gente foge, né? Ainda mais do pecado. E aí o que aconteceu? José vai parar na prisão, mas o carcerário lá, o carcereiro, viu em José um espírito excelente, colocou ele para cuidar, né, lá dos presos, e apareceram 2 lá, presos, né, o copeiro e o padeiro. E José tinha o dom que Deus deu de interpretar sonhos, e ele interpreta, né? Ele interpreta o sonho do padeiro, que o padeiro em 3 dias ia morrer e o copeiro ia ser livre. Aí o copeiro é livre, né? E José fala, por favor, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Muito boa tarde, Fernando, a paz do Senhor. Então, e ele lembrou coisa nenhuma, porque as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo, né? Aí o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho, ninguém. Então, o copeiro, nessas alturas, se lembrou de José e falou para Faraó, olha, eu conheço uma pessoa que está lá na prisão, que ela interpreta sonhos, né? E Faraó falou assim, manda chamar. Então aquele era o último dia que José estava na prisão, porque Deus tem mudança de sorte de um dia para o outro, né? Ele se barbeou, tomou banho, trocou de roupa e foi lá conversar com Faraó. Ele interpretou certinho o sonho, era um sonho duplicado. Quando Deus dá um sonho duplicado, é porque ele se apressa em realizar. E aí os 2 sonhos queriam dizer a mesma coisa, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E José aconselha Faraó, né, a estocar muita comida, porque 7 anos seria muita colheita. E foi o que ele fez. Aí o Faraó viu nele um espírito excelente e colocou José como governador do Egito.
Aí o que acontece? Os irmãos começam a passar fome lá em Canaã e o pai manda eles para o Egito. No fim, eles reconhecem José, José se mostrou e eles se dobraram diante de José, porque quando o sonho vem de Deus, acontece o que acontecer, Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu, se dobraram diante dele, aí José falou, tragam, né, toda a família para cá, porque eu vou dar abrigo para vocês, colocou eles na melhor terra. Enquanto José vivia, a palavra fala que eles ficaram 430 anos no Egito, então eles ficaram mais 30 anos protegidos por José. Mas depois o faraó morreu, José morreu e a história foi modificada, né? Eles ficaram sendo escravos lá no Egito, amassavam barro. Aí nasceu Moisés, né? Naquela época eles estavam matando as crianças, porque o povo estava se multiplicando muito, mas a mãe de José teve uma estratégia, uma sabedoria de Deus, né? Ela betumou um cestinho e arrumou o cestinho justamente onde a princesa ia tomar banho, né? Então ela viu aquela criança e a Miriam, a irmã de José, ficou escondida e falou assim, a senhora não quer que eu chame uma das hebreias, né, para amamentar a criança? Aí a princesa, né, filha de Faraó, fala, chama assim, eu vou dar ainda um salário, né? Quando Deus age, ainda tem salário, né? E aí, ela cuidou do próprio filho e ainda teve um salário. Olha como Deus é estrategista nas lutas e nas batalhas, né? Aí o que aconteceu? Moisés foi crescendo, o povo sendo oprimido, sendo judiado. E Deus chama Moisés e fala assim, olha, mandou 10 pragas para o faraó deixar o povo de Deus sair do Egito. E ele não deixou. Na 10ª, Deus falou assim, chega, né? Agora chega, quando chega o tempo da vitória, Deus fala, chega, ele age, amém? Então, o que aconteceu? Falou assim, olha, vocês matem um cordeiro, passa na verga das portas da casa de vocês, que o anjo da morte vai passar pela terra do Egito. Só que aonde esse sangue estiver passado, o anjo da morte vai passar por cima. Era a Páscoa, né? E dito e feito, eles comeram o cordeiro e de madrugada, à meia-noite, o anjo da morte passou. E em toda a casa dos egípcios tinha morte, até os primogênitos dos animais. Mas na casa do povo de Deus estava preservada, porque nós vencemos pelo sangue do cordeiro e a palavra do testemunho, né? Aí o que aconteceu? Eles saíram, né? Saíram do Egito com riquezas. Deus falou, pede ouro, pede roupa, e eles deram um monte de ouro, porque eles trabalharam, era indenização, né? E Deus fala na palavra que não ia ficar nenhuma unha no Egito. Tá, então Deus fala para Moisés, vocês vão pelo caminho do mar. Tudo bem, chegaram, né, em frente ao mar, e agora? Quando eles vêm, né? Deus fala assim para Moisés, o que você tem na mão, né? Agora não é hora de clamar, agora é hora de caminhar. Aí ele pegou e falou assim, toca com este cajado no mar. E Moisés tocou e a noite inteirinha, aquele mar fez 2 paredes, coisa que ninguém viu, né? Parede de água. Deus secou a areia, né? E dito e feito, né? Porque na frente estava o mar. E aí eles começaram a ver, né? Os egípcios de longe. Aí Deus falou, passem logo esse mar. E eles passaram, né? Aí Moisés tinha falado, esse faraó, sabe esse faraó que vocês viram que está afrontando o povo de Deus? Ele e os seus cavaleiros estavam vindo atrás do povo de Deus, né? Aí ele falou, vocês não vão ver nunca mais. Aí o que aconteceu? Quando eles acabaram de passar, né? E Deus sabe o que ele fez? Eles aproveitaram da areia seca, né? Deus foi lá e tirou só um parafuso dos carros dos egípcios. E eles começaram a atolar, não conseguiam sair do lugar, porque Deus atraiu eles para a morte, né? Para cumprir a justiça dele na vida de Faraó e os egípcios, né? Eram os melhores
mares que tinha lá. Aí Deus falou para Moisés, agora toca nesse mar que eu vou fechar esse mar e esses egípcios vão ver com quem eles estão brincando, que eles estão afrontando a Deus, né? E aí, dito e feito, Moisés tocou e o mar cobriu, nunca mais eles viram nem Faraó, nem os seus comandados, né? Porque Deus, quando tem estratégias, ninguém vence. A inteligência de Deus nunca ninguém venceu. E aí eles passaram e foram livres, amém? Glória a Deus por isso, né? Porque o nosso Deus é estrategista de guerra, onde nós não imaginamos, onde nós não pensamos, Deus pode, Deus sabe, e Deus tem todo o poder nos céus e na terra, né? Aí Deus mandou, o mar abriu, Deus mandou, o mar fechou, né? E ali foi o sepulcro dos egípcios e daquele povo malvado que perseguiu o povo de Deus. Aleluia! Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, que eles celebraram a Páscoa, né? A Páscoa antes de sair do Egito, e pela palavra do testemunho, é o último dia que vocês vão ver Faraó e os seus comandados. Então, vamos esperar em cada luta, dificuldade da nossa vida, vamos esperar pela ação do Deus dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, e declare e profetiza aí, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, o sacrifício dele pela tua vida, é só convidar, pedir perdão pelos pecados e convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração, né? E ser o teu Senhor e Salvador. Você vai receber a vida eterna, você vai entrar em aliança de sangue com Deus, porque os povos antigos, eles faziam aliança, eles cortavam aqui e o sangue de um entrava no corpo do outro e era um pacto de morte, né? Que ninguém podia quebrar. Aquele que lutasse contra um, o outro ia defender, e aquele que lutasse contra o outro ia defender, e tudo que pertencia a um, pertencia ao outro. É esse o pacto, o sangue da aliança que nós fazemos com Jesus. A nossa vida de pecado entrou lá na cruz, no corpo de Jesus, e o sangue dele, imaculado, perfeito, que limpa, livra e paga todo o pecado, entrou na nossa vida, e nós estamos em aliança com Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Davi não esqueceu quando ele foi lutar contra o gigante. Ele sabia que ele era pequeno, que ele era frágil, mas o Deus Todo-Poderoso ia defender a vida dele pertencia ao Senhor. Todos eles tinham feito aliança, né? Mas era uma coisa exterior, mas Davi não. Davi fez uma aliança de sangue no coração, por isso que ele falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não está em aliança com Deus? O gigante não está em aliança com Deus, mas nós estamos em aliança com Deus Todo-Poderoso, amém? E Deus sabe, ouve, vê, e Deus tem solução, estratégia, sabedoria. O diabo pensou que tinha matado Jesus, mas Jesus, quando apareceu lá no inferno e falou, daqui a chave da morte, daqui a chave do inferno, porque Jesus foi lá no inferno no nosso lugar, arrancou a chave da mão do inimigo, ele não tem nem a chave da casa dele e ressuscitou. Ninguém esperava, mas no terceiro dia teve surpresa. Vamos esperar e aguardar a surpresa do nosso Deus, porque o nome dele vai ser glorificado. Ele é o Senhor da nossa guerra, ele é a nossa bandeira que está à nossa frente, ele tem solução, socorro, sabedoria, onde nós não imaginamos e não pensamos. Deus falou assim, passem pelo mar. Foi proposital, porque aí vai ser o sepulcro de Faraó, esse malvado, e os seus seguidores. Para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor te dê estratégia, sabedoria, sobrenatural, que o Senhor batalhe as suas guerras e te dê a vitória, em nome de Jesus, amém.